Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre a sua carreira e também vai focar a sua conversa na questão importante, que é o papel das empresas na formação dos profissionais. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o Luiz Gustavo Mariano, da Flow Executive Finder, consultoria de seleção de executivos. Luiz Gustavo Mariano, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Um bom dia para você. Milton, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, pessoal da CBN, obrigado a você pelo convite. E eu começo já com a pergunta que é base para essa nossa conversa, até porque eu já provoquei logo no início. Qual é o papel das empresas na formação dos profissionais? Milton, as empresas, elas na verdade, elas têm um grande interesse nisso, né? A gente acaba que analisa sempre a história do lado dos profissionais, mas você precisa entender que na outra ponta, uma empresa no Brasil hoje sofre muito com a falta de profissionais qualificados para conseguir atingir os planos dela. Então é super necessário para que uma empresa seja bem-sucedida no Brasil, que ela tenha um plano de capacitação, de formação, de treinamento, de mobilidade, que é o plano de carreira das pessoas, bastante afiado, bastante bem conduzido e bem feito. E existem diferentes modelos para que este trabalho seja desenvolvido dentro das empresas de acordo com a dimensão de cada companhia ou com os objetivos de cada empresa? Sim, tá tudo muito amarrado com os objetivos da empresa, com o setor que ela atua, com o tamanho que ela tem, com o tipo de profissional que ela quer contratar. Quer dizer, a gente em seleção, a gente brinca que o nosso papel é atrair o talento para dentro da companhia, né? Sabendo bem qual é o talento, qual é o profissional, qual é o perfil que aquela empresa quer contratar e precisa contratar. Mas na hora que entra, não acaba por aí. Tem que ter algum plano de treinamento forte, um plano de engajamento forte, tem um plano de retenção forte. Quer dizer, então tem vários sub-itens dentro da palavra capacitação e treinamento das Isso empresas. porque quando você se depara com um profissional, um candidato para uma determinada vaga, muitas vezes você pode até sugerir o nome daquele candidato, sabendo que ele tem algumas restrições que precisariam ser mais bem desenvolvidas lá dentro da empresa? Claro, não existe super-homem, né? Não existe ninguém perfeito. O que você tem é um candidato ideal construído a partir de uma teoria, de uma tese, sempre olhando a parte técnica da posição e a parte das habilidades humanas necessárias para cada desafio, e você vai chegar o mais perto daquilo possível. Claro que às vezes tem quem é a pessoa completa, mas quando não tem, o nosso papel é conseguir mostrar para o cliente o que ele não tem ou ela não tem e o que falta, o que ele pode fazer para fazer com que aquela pessoa chegue naquele estágio perfeito em quanto tempo. A falta desta capacidade, muitas vezes, a necessidade da empresa abrir espaço para o treinamento, para a capacitação desse profissional, se dá por uma formação ruim? Isso. A gente vive hoje no Brasil de dois grandes blocos, né? O profissional do headhunting, né? Primeiro, a falta de capacidade do próprio país no sistema de educação atual, seja público, seja privado. Ele não consegue formar pessoas na qualidade e no volume necessário para o tamanho da demanda que a gente tem nas organizações, no próprio setor público, o setor de saúde, enfim. O sistema de ensino do Brasil hoje ele ainda não consegue suprir o tamanho da demanda, né? Então, esse é um primeiro pilar com problema. O segundo são as próprias empresas, poucas têm a real mentalidade de formar profissionais dentro de casa. Então, isso cria um gap gigantesco, né? Que as empresas precisam de fato de gente para conseguir cobrir o plano dela, e o próprio país, o que o país precisa de gente para poder cobrir o plano dela. Então, é sim um problema de formação de pessoas. A gente mal aproveita tanto no aspecto público quanto no aspecto privado das companhias, o volume de pessoas que existem, de habitantes no Brasil, para formar pessoas mais qualificadas. Agora, tem uma questão tão importante que eu imagino, porque não há formação suficiente que te coloque pronto no mercado de trabalho. Uhum. Há coisas que só a carreira, só o dia a dia, o cotidiano é que vai nos ensinar. Aí não tem jeito, aí a empresa mesmo tem esse papel e é fundamental que ela esteja preparada. Não, perfeito. Não só a empresa tem esse papel, mas o próprio sistema de ensino tem esse papel também, que no fim do dia o que você precisa é uma pessoa que sabe o que quer, autoconfiante, sabe se relacionar com outros, entende e sabe agir em cima de um problema, toma decisões rápidas, sabe usar os prós e os contras, tem um autoconhecimento sobre ela mesma, num nível bom para saber quando que ela tem que usar uma ajuda. Então, as empresas têm esse papel de fazer com que as pessoas sejam encaixadas nas posições certas e capacitadas para conseguir crescer nessas posições.
Mas agora, pelo que eu percebi, o que você falou agora anteriormente, é que apesar de haver esta consciência, muitas empresas ainda não trabalham nesse sentido? Não trabalham. As empresas ainda no Brasil, elas partem do princípio que a responsabilidade é única e exclusiva da pessoa. São poucas as empresas que têm de fato essa consciência de que tudo bem, eu tenho um bom recurso, mas como é que eu trabalho esse recurso para ele ficar melhor e conseguir me ajudar a crescer, me ajudar a fazer o meu plano estratégico. Que daí isso cascateia para treinamentos, para eventos externos, rodízio em áreas de negócio da companhia. Então, as empresas são poucas as que têm esse plano de formação consistente mesmo, que E vem aí a sua funcionando. sugestão como headhunter, porque eu sou um candidato, chego lá, você identifica que eu até posso ter algumas capacidades, mas me falta o desenvolvimento de determinadas habilidades, de um determinado conhecimento. Uhum. Você costuma direcionar esses profissionais para esses cursos de treinamento? Você busca esta melhoria naquele profissional? Claro, e essa é até uma metodologia da própria Flow como empresa, né? A gente quer construir uma relação de longo prazo com os candidatos, porque a gente sabe que sem os candidatos e sem os candidatos no caminho certo, a gente nunca vai ter o que oferecer como profissional qualificado para os nossos clientes. Então, a gente é uma companhia bastante ativa no feedback. Percebeu que tem um gap ali para aquilo que a pessoa quer fazer, a gente sim dá orientação do que ela deve procurar, como é que ela pode seguir a carreira dela. A gente é bem ativo nessa relação com as pessoas. Recentemente, uma pesquisa desenvolvida pela Price Waterhouse e pelo LinkedIn mostrou claramente que há, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, uma grande diferença entre a demanda do mercado de trabalho por novas necessidades e o tipo de pessoa que está sendo formada ou no conhecimento em que as pessoas estão sendo formadas. Ou Uhum. seja, existem novos desafios e as pessoas não estão sendo preparadas para esses novos desafios. Isso no seu dia a dia é evidente. É, o que eu comentei no começo, Milton, o gap entre a formação de pessoas para as N demandas que o Brasil tem é muito grande. Então, existe uma relação muito interessante hoje no nosso dia a dia que você percebe. O PIB do Brasil não está lá aquelas coisas, né? E o próprio resultado das empresas hoje também já foi melhor, né? Mesmo assim, esses dois indicadores, que seriam indicadores daquela pergunta, poxa, como é que está o mercado? Tem projeto, tem vaga, tem gente sendo contratada? Se você partir do princípio que esses dois indicadores falam, né, que a economia não está tão bem e que as empresas não necessariamente por isso estão bem também, isso está descolado. Hoje, o número de necessidade de contratação que as companhias têm está descolado do resultado dela e do próprio resultado, se assim a gente pode dizer, do país, né? Então está descolado. Hoje, as empresas, mesmo não estando na plenitude da sua performance como companhia, estão contratando, precisam de gente e a gente continua sem achar. Tá. Você falou aqui do trabalho que vocês desenvolvem na Flow, mas você também atua em outras frentes, na busca de criação aí de uma grande rede de apoio para a inserção de jovens. Uhum. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Isso, a gente, na verdade, nós somos parceiros de alguns institutos. A Flow ela é uma companhia com valores bem fortes de cultura do trabalho, de meritocracia, de esforço, de você, né, se esforçar para dar o resultado, não cortar caminho, de formação de longo prazo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi procurando institutos que tivessem essa mentalidade e que também tivessem uma preocupação grande com formação de jovens, né? Então, a gente se aproximou do Instituto Proa, que é um instituto muito interessante. Eles capacitam jovens todo ano, mas não numa conotação assistencialista somente. Eles, de fato, selecionam pessoas que não teriam oportunidade de ser alguém na vida e ensinam essa pessoa a ter o próprio rumo, definir o próprio norte da vida dela, por isso o nome Proa. E esse programa, ele de fato trabalha bem esses pontos que a gente comentou, autoestima, trabalha raciocínio, trabalha comportamento e coloca essa pessoa no mercado de trabalho, ajuda essa pessoa a conseguir o bom primeiro emprego. É uma empresa que também tenha essa continuidade de formação. Então a gente comprou muito essa causa, nos identificamos muito com os valores do Instituto e a gente trabalha muito de perto com eles, até também com o próprio interesse de falar, poxa, se eu de alguma forma não ajudar aqui em algum lugar eh, o Brasil, as entidades a formar pessoas, o que será o Headhunter daqui 20 anos, né? Não vai ter mais candidato, poxa, claro que você não.
Não podemos levar para o exagero, mas utopicamente falando, é quase que isso a situação que a gente vive hoje no Brasil. Então a gente se aproximou, se identificou e ajuda e gosta muito da contrapartida que a gente tem de conhecer, de entender melhor também o detalhe do Brasil, que é outra realidade, né? É possível identificar a dimensão desse trabalho? Quantos jovens são colocados no mercado de trabalho em função exatamente desta orientação que eles recebem? Sim, o índice de empregabilidade do Instituto Proa nos últimos anos é altíssimo. A gente conseguiu empregar aí perto de 90% das turmas já formadas e sempre em boas empresas. Então tem gente em tudo que é função, tem gente fazendo faculdade de ponta, pessoas que não teriam essa oportunidade. Mas a gente agora não sei de cabeça, depois eu posso passar para vocês, mas tem um indicador lá que é interessante, que é o salário médio da turma hoje, qual que está. Uhum. Então salários aí acima de R$ 1.000 na média, de pessoas que não ganhariam nada, e pior do que o salário é não ter a perspectiva de como isso pode evoluir nos próximos anos, é ganhar a mesma coisa para sempre, Uhum. né? Então o PRO ele trabalha muito essa capacitação inicial para que a pessoa continue buscando sempre mais, desde que ela queira e corra atrás, nada de mão beijada. Claro. Bom, várias pessoas estão escrevendo aqui para o mundo corporativo hoje, querendo uma orientação sua. Várias pessoas estão aqui querendo melhorar a sua carreira. Por exemplo, tem o caso aqui da Maria de Fátima Viana Ribeiro, nosso ouvinte internauta. Ela diz aqui, acompanha o programa todas as manhãs. Hoje eu vi que vai ter o mundo corporativo, por isso eu quero participar aqui com vocês. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao seu entrevistado. Sou advogada, formada há aproximadamente 8 anos, tenho 49 anos, estou com muita dificuldade em encontrar uma colocação no mercado de trabalho. Já ouvi de colegas que o meu problema é minha idade e o tempo de formação me deixa fora do mercado de trabalho, né? Aí é isso que ela quer saber. A idade dela, tempo de formação que ela tem, pode afastá-la do mercado de trabalho? Você ser uma pessoa experiente é uma dificuldade hoje? Então, Milton, não é uma dificuldade, porque acabamos de falar aqui bastante da falta de gente, né? Então você não pode negligenciar quem tem experiência e quem está com vontade de trabalhar. O processo que na verdade acontece muito, que a gente percebe, é que as pessoas que estão procurando emprego, elas não têm claro qual é o processo de procurar emprego. Eu lembro bem, quando eu comecei na minha carreira profissional, eu acordava às 7 horas da manhã, tomava banho, fazia barba, colocava um terno e ficava no escritório dos meus pais na época, mandando currículo, organizando meu caderno. Eu tinha uma meta de preencher tantos sites por dia, ia almoçar meio-dia, ia para o almoço, voltava, ficava trabalhando. Era um trabalho de procurar emprego, era um processo estruturado de procurar emprego. Isso deu certo para Deu você? super certo. Ah, bom. Participei de vários programas de trainees na época, entrei nos programas de trainee que eu queria, então. Mas é isso, eu acho que a dificuldade, às vezes, que eu percebo no pessoal que hoje está procurando emprego, são poucas ações, né? A pessoa isoladamente fala com o networking dela, manda um currículo solto para aqui ou ali, e aí acaba que vai achar que isso aí vai dar resultado. Não dá. O volume de iniciativas que você tem que tomar de forma organizada e processada diariamente tem que ser bastante intenso. E aí a idade, na verdade não existe esse parâmetro de idade cronológica. O que a gente percebe e a gente brinca muito, é a energia. As pessoas que estão com vontade, têm energia, ainda querem crescer profissionalmente, pessoalmente na sua vida, tem espaço sobrando no mercado aí hoje de trabalho. Não vai faltar oportunidade. Pois é, até porque, por exemplo, no caso aqui da nossa ouvinte, ela está falando de 48 anos. Quer Sim. dizer, não é uma idade para assustar ninguém, pelo contrário. Ainda mais para advogado, poxa. Advogado, quanto mais experiência tem, mais casos viu, melhor é. Então, a sua sugestão é que a pessoa estruture melhor a sua busca do emprego. Exatamente. Tá. E quais são os caminhos hoje mais utilizados e mais efetivos nessa busca de emprego? Hoje a informação é acessível para todo mundo, né? Então a gente está aqui, eu sou um headhunter, eu sou um dos caminhos, né? A primeira coisa que ela tem que fazer é construir uma lista de quais, no caso dela, escritórios de advocacia ou empresas que têm áreas jurídicas interessantes, dependendo da área dela, se é trabalhista, se é civil, se é tributária, ela consegue fazer uma pesquisa bastante interessante na internet e perceber qual setor demanda mais aquela profissão de advogado, e consegue também pesquisar bastante quais escritórios de advocacia são mais fortes naquela área. A partir do momento que ela fez essa lista, ela consegue procurar a informação de para quem enviar o currículo, para quem se conectar ou para quem telefonar. As pessoas fogem do telefone, né? Hoje em dia ninguém liga, né? Outro dia a gente estava brincando lá, só vou marcar reunião agora com quem me ligar.
Liga, poxa, porque não liga mais, manda e-mail, aí você recebe, sei lá, 100 e-mails por minuto, e não tem como, não é humano o processo de responder todos. Mas um processo estruturado é esse, é se organizar sabendo o que quer e para onde vai. E depois buscar informação de quem conectar dentro daquela empresa. Caso aqui do Vinícius Takashi, ele tem 20 anos, jovem, portanto, está no terceiro ano do curso de administração de empresas, trabalha numa empresa de construção civil, que é referência na região onde ele mora, trabalha no departamento de recursos humanos, onde iniciou como estagiário e sinto que tem muitas oportunidades de crescimento dentro da empresa. Mas aí ele tem uma dúvida que eu imagino que muitos jovens passem por isso, porque ele gostaria de dar um upgrade na experiência profissional de vida. Eu penso fazer um intercâmbio no exterior no ano que vem. Mas será que essa interrupção não poderia afetar negativamente na minha carreira dentro da empresa onde eu trabalho atualmente? Então, na hora que você olha a perspectiva de vida, né? Então vamos colocar a vida como uma carreira. Você tem aí 60 anos, vai na média, produtivos, em que você quer crescer, você quer chegar lá e, na média, ter tido sucesso, mais acertos do que erros na sua vida profissional e pessoal até os 60 anos de idade. Então, olhando a perspectiva de vida dele, a minha recomendação é que o intercâmbio certamente é uma ótima alternativa. Ele vai voltar com uma visão de mundo, vai voltar falando outro idioma, conhecendo outras pessoas, enfim. Agora, e se isso afeta ou não a velocidade da carreira ou a permanência dele na empresa que ele está hoje, aí é uma questão dele colocar o assunto na mesa para a turma lá e tentar negociar. Poxa, me dá 6 meses de licença não remunerada, vou fazer o intercâmbio e volto daqui a um ano, que posição que eu posso pegar? É tentar conversar com eles e ver como que isso pode afetar na companhia dele. Nada foge da boa conversa. Mas para a vida é interessante. Respondendo a pergunta, dentro da empresa pode afetar sim. A empresa não pode esperar uma pessoa voltar para continuar o plano dela. Claro. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira. Quer dizer, você, antes de ser headhunter, você trabalhou em outras áreas. Trabalhou, inclusive, na área de finanças. Isso, trabalhei na área de Quer finanças dizer, e consultoria. a sua formação qual é? Eu sou administrador de empresas com ênfase em economia. Tive a sorte aí de ser inserido no esporte quando eu era mais jovem. Meus pais, eles tinham uma mentalidade bastante voltada para esporte como veículo de educação e formação das pessoas, que inclusive hoje, não por acaso, é a minha crença também, acredito muito nessa ferramenta. E aí, quando eu tinha ali 16 para 17 anos, eu recebi uma oferta para fazer faculdade nos Estados Unidos, jogando tênis pela faculdade. Aí eu fui, fiquei 6 anos, voltei, tentei ser profissional, não consegui, né? Na verdade, eu fiz ali a minha avaliação como tenista e vi que não ia ser o melhor do mundo e falei, poxa, uma pessoa mais Você não ambiciosa podia não querer dá. estar entre os 100 melhores do mundo, você queria ser o Milton, melhor do mundo. Milton, eu nasci com uma pulguinha atrás da orelha aqui que se é para fazer alguma coisa, que faça para ser o melhor, né? Então, se eu já vi que não ia dar, preferi tentar ser o melhor no mundo corporativo, hoje como um headhunter, e é assim que eu penso, né? Mas aí você seguiu carreira pela área de finanças? Isso, aí eu entrei, voltei, depois que eu parei de jogar tênis, eu fui trabalhar na área de finanças, que era o que eu queria. A faculdade americana, ela tem muito desse mundo financeiro, desse mundo de mercado de capitais, como formação, consultorias. E aí eu fiquei nessa consultoria por um período, quando fui chamado por um headhunter para poder participar de um processo seletivo em um cliente dele. E aí esse headhunter na conversa preferiu me abrir uma vaga para trabalhar com ele, ao invés de ir para no processo no cliente dele. E aquilo me mexeu, eu nunca pensei em ser headhunter, mas eu sempre gostei de gente, gostei de consultoria, porque consultoria te permite conhecer bastante empresa, conhecer bastante negócios. E quando eu consegui enxergar o papel do headhunter de fato, né, que é olhar bastante a cultura de uma organização e procurar a pessoa certa para aquilo, na função técnica necessária, eu me vi com a minha curiosidade uma pessoa bastante interessada no tema e mas fui de paraquedas. Entrei nesse meio ali, fim de 2004, começo de 2005, estou há 10 anos já na praça, aqui para um headhunter é bastante, a indústria é nova ainda. Pois veja, você tinha um conhecimento e acabou sendo levado para essa carreira de headhunter. Uhum. Você é um caso que chega no mercado, mas você precisou buscar mais informação, mais conhecimento para se aprofundar ali. Como é que você fez? Não, é isso, não sabia o que era, né? Tive uma boa capacitação, um bom treinamento dado pela empresa que eu comecei nessa função, mas no final do dia é você que se informa, né? A empresa ela te forma, a empresa se informa, quem se forma é você, né? Aquele ditado aqui já bem antigo. Então eu sempre fui uma pessoa curiosa, para mim não
não se limita a fazer uma entrevista, por exemplo, né? Eu fazia uma entrevista, eu buscava o que a pessoa de fato fazia, qual que era a história dela, pessoal e profissional. Então, o processo de treinamento que eu adotei foi um processo de treinamento da prática. E, em paralelo, eu fui fazendo cursos, fui me capacitando, fui aprendendo sobre psicologia, recursos humanos, para poder ser um headhunter melhor, né? Uhum. Mas sempre a iniciativa partiu de mim. A empresa dava as condições, mas é você que tem que puxar. E como nós vamos falando da carreira de headhunter, tem a pergunta aqui do Rafael Lopes, nosso ouvinte internauta. Ele diz que tem 32 anos, está concluindo a formação em engenharia mecatrônica, atua como gerente de projetos e desenvolvimento, fez vários cursos em diferentes áreas, diz que aprendeu muito sobre concepção humana nesses trabalhos que ele desenvolveu. E diz que hoje ele consegue, em entrevistas simples, perceber muito do candidato, se está qualificado para uma função, se não está, e até pelo perfil dele, para qual seria a melhor vaga, etc. Ele quer saber se ele tem um perfil para ser um headhunter e como pode investir nessa carreira. Olha, a vida do Rafael. Rafael, a vida do headhunter é mais ou menos a vida de um atleta, né? Você acorda cedo, dorme tarde, uma intensidade de treinamento, de trabalho ali bastante forte. E com certeza, o que você falou que você fez, a sua história e os cursos e o fato de ter sido gestor de pessoas ajuda muito, eventualmente, você migrar para ser um headhunter. Agora tem que escolher a companhia certa, saber bem o que é o papel do headhunter, pesquisar um pouco mais. De fora parece uma coisa, de dentro é outra, né? Sempre assim. Mas com certeza, os indícios de um bom headhunter ele tem. Ah, outra pergunta que chega do Leonardo Dutra, também advogado, tem 27 anos, está entrando na carreira bancária e planeja fazer uma carreira na área. Recomendaria outra graduação, economia, administração, um MBA, pós-graduação? Sim, você tem que, ao longo da tua trajetória profissional, conforme você for crescendo, fazer outros cursos. Para quem trabalha em banco, economia, matemática financeira, pós-graduação, cursos mais específicos do setor financeiro são importantes para ele, sim. Tempos atrás, não muito tempo atrás, eu vi uma entrevista do Delfim Neto, que não exige nenhum tipo de apresentação, ele está com um pouco mais de 80 anos, e ele disse que ele dedica toda a tarde dele estudando, com Ah, mais de 80 anos. O que se percebe é, temos que estar estudando sempre, nos atualizando sempre, para que a gente possa fazer uma carreira vitoriosa? o tempo inteiro, Milton, não pode parar. Se você quer ficar sempre atualizado com o que está acontecendo, você tem que o tempo inteiro estar informado, estudando sobre os acontecimentos, sobre novas tendências. Isso, na verdade, não, às vezes o pessoal fala de cursos, mas não precisa ser curso. O fato de você parar para ler jornal, por exemplo, todo dia, de forma organizada, e não só ler o jornal a título de capturar a informação, mas você ler o jornal a título de se aprofundar e pesquisar sobre algum outro tema que apareça, hoje a informação é disponível para todo mundo. É questão de você correr atrás e ter um processo organizado de 1 hora por dia para fazer aquilo. E tem que fazer. As pessoas vão lá e são entrevistadas por você, então isso quer dizer que o currículo não é importante? Super importante. O currículo da formação, você diz? A história da Exato. pessoa? Super importante. Não tem que chegar. É porque sempre que você entrevista alguém, você tem dois olhos, né? Você tem o olho técnico do que aquela vaga de fato exige, um engenheiro, um advogado. Quer dizer, então é o currículo da pessoa, ele é importante para dizer para você aonde ela sabe do tema, né? E tem uma outra pauta que é a pauta pessoal, a pauta de como aquela pessoa é como pessoa, quais são os valores que ela tem, o que ela carrega com ela, que ela gosta de fazer, o que incomoda ela. Porque no fim do dia, uma empresa, a gente tem essa ilusão de que empresas são empresas, né? Não, não são empresas. Empresas é uma somatória de pessoas, né? Então você tem que, de alguma forma, pertencer àquele aquário para conseguir nadar com os outros peixinhos, né? Então esses são os dois olhares de um headhunter. Por que que eu pergunto isso? Porque muitas vezes a gente vê um esforço tremendo das pessoas em elaborar um tremendo de um currículo. eh, Você muitas vezes já não se pegou assim com um currículo maravilhoso na sua frente, quando você olha a pessoa e diz assim, não, não são as mesmas pessoas, são pessoas diferentes. Acontece muito, acontece dos dois lados, né? Você tem um currículo mal feito, mal estruturado e a pessoa te surpreende na sala de entrevista, e você tem um currículo maravilhoso e a pessoa não é aquilo que estava no papel. Acontece. O currículo ele tem como objetivo, Milton, transmitir um resumo mesmo, e é importante a pessoa conseguir entender que é um resumo, usar palavras-chave do que ela mais se aprofundou, do que ela de fato é boa, porque a gente vai olhar aquilo como um filtro inicial, né? Então não tem que ser o melhor currículo, ele tem que ser um currículo eficiente,
que te mostre as qualidades daquela pessoa num instante ali, numa fotografia, que motive o recrutador a chamar aquela pessoa para uma entrevista. Você pode até levar um outro currículo na entrevista para aprofundar alguns temas, tal, mas o primeiro é um resumo mesmo. Em Sobre inglês essa fala resumê, né, inclusive, né? Exatamente. Sobre essa questão de currículo, a Caroline Santos diz aqui assim, ela tem 25 anos, trabalha na mesma empresa há 5 anos, entrou como estagiária, estou como especialista de risco, em todos os feedbacks recebidos sempre fui muito elogiada, indicada como acima do esperado, já recebi vários e-mails agradecendo o bom trabalho, etc, etc, etc. Aí gostaria de saber como demonstrar a minha capacidade em um simples currículo, com os meus melhores skills. Tenho medo de não conseguir provar em apenas 2 páginas o potencial que tenho. Isso é um risco? É, é um, não sei se a gente pode chamar de risco, mas de fato fazer um currículo também demonstra que a pessoa tem capacidade de síntese, né? Que é um baita de uma competência humana que hoje em dia, na velocidade com que as coisas acontecem, ter a dificuldade de construir um currículo conciso, objetivo, focado em resultado, pode ser que a pessoa precise de um curso de como que eu sintetizo aqui, como que eu me organizo mentalmente e verbalmente para conseguir passar o que eu tenho que passar. Algo que talvez não se resuma a fazer o currículo, mas as próprias decisões que devem ser tomadas no seu dia a dia. Se Exatamente. preparar para isso, porque muitas vezes nós somos exigidos para que a gente consiga sintetizar a nossa ideia, a nossa proposta, nosso plano de trabalho. Ô, Milton, esse ponto é um ponto muito importante. No fim do dia, tudo volta para você mesmo, né? Então, se você por algum motivo não foi promovido, não é culpa da empresa, é por que você não pegou aquele cargo que estava disponível, né? Essa que é a pergunta que as pessoas têm que fazer. Poxa, ao mesmo tempo, olha, tenho dificuldade de fazer palestra em público. Por que você não vai treinar, fazer palestra em público? Então, quem adquire essa consciência de que nós somos resultado daquilo que a gente faz da gente mesmo, quem adquire essa consciência decola na carreira numa velocidade que você começa a entender o que você faz bem, o que você não faz bem e não tem mais problema com isso. Então é muito importante que as pessoas entendam que qualquer atividade serve para outras atividades. Então, fazer um currículo resumido, com certeza conversa com a capacidade de fazer um e-mail objetivo, que com certeza conversa com a capacidade de você fazer um discurso de vendas numa empresa de forma objetiva, focada em resultado. Então, a mesma habilidade humana que você usa para fazer uma coisa, você usa para fazer diversas outras coisas que você tem que preparar para fazer. E para também tranquilizar a Caroline, ela não vai ganhar ou perder o emprego apenas pelo currículo, porque Não, todo o potencial dela também vai ser explorado nessa entrevista. exatamente. O currículo é a porta de entrada, é a carta de apresentação. O objetivo do currículo é ser chamado para a entrevista, não é ganhar a vaga. Pois sabe que com medo de não ser chamado pela entrevista é que o Luiz Oliveira pede uma orientação. Ele disse assim que está trabalhando há 15 anos numa dessas empresas, tem aparecido frequentemente aí no noticiário como envolvida em irregularidades. Diz assim até, empresas famosas, inclusive. Até que ponto essa superexposição da companhia pode afetar o meu currículo caso eu venha procurar um novo emprego? Pode afetar um pouco, sim. Não vou te falar que afeta tudo o que poderia afetar, mas com certeza as pessoas vão olhar aquele currículo com um pouco mais de calma para ver se as pessoas não estão envolvidas, para ver se as pessoas não são pessoas que estão em posições-chave. Então, de fato, tem que ser um currículo elaborado de uma tal forma que a pessoa consiga mostrar o lado dela, profissional, pessoal dela e até desconsiderar um pouco a empresa. Tem que pensar bem como construir esse currículo, sim. Uma outra questão que quem nos traz aqui é o Gustavo Grossi. E ele gostaria de saber se o mercado está bastante resistente em contratação de mão de obra muito especializada. Ele é bacharelado em administração de empresa, atualmente está formado em gestão financeira, auditoria e controladoria pela FGV. Uhum. Já vai fazer quase 6 meses procurando algo melhor através de sites especializados em emprego. Não recebi nenhuma ligação até agora. É curioso que ele é ansioso, porque tem 29 anos e diz assim, estou ficando bastante preocupado. Será que tem algum problema com o currículo? Pois procuro algo ligado em finanças, como venho trabalhando há anos. Não, muito pelo contrário. Hoje, você tem no Brasil a necessidade das empresas em perfis especialistas, perfis generalistas, perfis mais gerenciais,
Quer dizer, hoje não tem restrição nenhuma com relação à necessidade. As empresas precisam. Aí, de novo, o que tem que fazer é aquele processo de procura, né? Tem que se organizar melhor, tem que saber para quem vai mandar o currículo, para quem cobrar a pessoa que enviou o currículo, a organização de um candidato a um emprego ou um candidato a procurar um emprego, ela tem que ser tão boa quanto a dele na área financeira, no dia a dia da empresa, que ele faz para os outros, não faz para ele, né? Claro. A Giovanni Moreira, ela puxa um assunto aqui que me parece interessante, porque é essa possibilidade de buscar emprego no exterior. Isso é uma fronteira que está aberta hoje para os candidatos, de uma maneira geral? Sim, o profissional brasileiro, que é o lado bom da coisa, né? A gente teve aí nos últimos 15, 20 anos diversas empresas brasileiras que começaram a se destacar no cenário internacional de negócios, né? Então, seja pelo produto dela, seja pelo modelo de gestão dela, seja pelas pessoas que se fizeram dentro dessas empresas. Então, o mundo hoje corporativo ele está muito aberto a profissionais brasileiros, tá? Desde que enquadrados no idioma, desde que enquadrados na competência técnica necessária. E o que o mundo inteiro está passando hoje, Milton, é a recessão, essa marola aí, né, que está passando na Europa, nos Estados Unidos, etc. O Brasil ele foi feito em cima de dificuldades, né, nos últimos 20, 30 anos. Então, o profissional brasileiro que sabe tirar o aprendizado que ele teve nos últimos anos de mercado brasileiro, exportar, levar isso para uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa, hoje ele é muito bem-vindo. Vocês lá na Flow costumam trabalhar com vagas no exterior? A gente trabalha, a Flow é uma empresa brasileira, nossa plataforma ela é em São Paulo, até por condições aí hoje tecnológicas mais vantajosas, não necessariamente você precisa ir para aquele modelo antigo de uma consultoria espalhado no mundo inteiro. Você consegue, a partir daqui, ter acesso a tudo que é candidato e oportunidade. Fazemos bastante na América Latina e, enfim, tem bastante coisa acontecendo. E boa parte dos projetos, nós somos requisitados. Olha, se tiver profissionais brasileiros, a gente aceita. Deixa eu entender como é que funciona esse fluxo. São as empresas que buscam vocês mostrando que tem vagas, estão querendo profissionais, executivos, ou são os executivos que procuram vocês para levar, para que vocês achem o lugar deles no mercado de trabalho? Não, nós somos uma empresa de headhunter mesmo, que é o quê? Nós somos contratados pelas empresas para procurar os profissionais, né? A sua relação com o profissional, ela não é remunerada, a gente não presta serviços formais para os candidatos. O que a gente faz é uma assessoria mesmo por gostar e por ter interesse que as pessoas se desenvolvam. Mas no final do dia, quem nos contrata é a empresa para procurar aquele perfil que ela está precisando. A Karina pede a seguinte questão aqui. Por favor, qual é a melhor forma de responder ao entrevistador aquela pergunta delicada sobre a nossa vontade de sair do emprego atual? Isso sem comprometer a imagem do atual empregador, nem a nossa, quando estamos insatisfeitos na posição. Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que se ela responder assim para qualquer entrevistador, Aham, se ela falar o que ela falou aqui agora na pergunta, aham, o recado vai ser dado e ela vai conseguir uhum. transparecer bem o real motivo dela. Mas acho que a dica que fica é sempre trazer de novo para você a resposta, né? Você não precisa. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem essa mania de olhar para o lado, né? Mas Uhum. por que que eu quero sair? Eu quero sair porque eu não estou mais me desenvolvendo, eu não enxergo mais a possibilidade de chegar aonde eu quero no médio prazo, então eu estou aberto a oportunidades de mercado que me tragam o que eu estou procurando e eu não acho onde eu estou hoje. Ponto. A gente tem que trazer as respostas sempre para aquilo que você quer, não para aquilo que você acha que os outros têm que fazer por você, né? E aí isso transcende qualquer relação com o chefe, com a empresa atual, com o setor, com o país que você trabalha. Eu estou aqui interessado no meu desenvolvimento profissional, não só no emprego que eu quero trabalhar. Para fechar aqui essa nossa conversa, duas questões finais, olhando de um lado e do outro do balcão. Primeiro, que é o tema inicial desse nosso bate-papo, uma sugestão para as empresas nessa questão da capacitação dos seus profissionais e da responsabilidade que ela tem essa. Qual a mensagem que você deixa? Mensagem é: quando você encontrar um profissional bom, que de fato ele está alinhado com aquilo que você precisa, eh, comece o processo de capacitação fazendo com que essa pessoa seja o grande mensageiro para os outros, dê treinamentos,
replique aquele conhecimento, replique aquela cultura, replique aquele modo de trabalhar para o resto da empresa. Não isole essa pessoa dos outros. Faça com que ela transmita o conhecimento e a forma dela de trabalhar para os outros. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Às vezes você fica trabalhando de uma forma muito complexa o tema capacitação, treinamento, é caro. Você tem que ter uma verba cara para fazer isso, mas não precisa. O passo inicial é pegue quem são os bons, quem é a referência na companhia, os líderes legítimos que a empresa tem. Isso pode ser de um estagiário até o presidente, não precisa ser ninguém do nível alto somente. E faça essa pessoa compartilhar o que ela faz e como ela faz, o que ela acredita para os outros. Já vai ter um processo interno de capacitação bastante interessante. E para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo, em busca de uma melhoria na sua carreira ou de uma abertura na sua carreira, qual é a sugestão que você deixa? A sugestão é: não percam a vontade de ser o que vocês querem ser. Tem que correr atrás e networking. Eu acho que a gente no Brasil também tem essa dificuldade, né? A gente só vai procurar uma ajuda ou conhecer alguém quando a gente precisa daquilo. E não é. Você tem que construir um processo de troca de informações contínuo na sua vida. Seja porque você leu uma mídia qualquer, seja porque você interage com pessoas, com família. Quer dizer, o mesmo processo que eu acabei de dar como dica para as empresas, faça como pessoa física. Se você é uma pessoa que tem um amigo, conhece alguém que é referência num assunto tal, te interessa aquilo, vai lá, pede um café e fala para ele te explicar o que ele faz. Então esse processo de aprendizado contínuo e compartilhamento de aprendizado, networking, no fim do dia é para isso. E é importante que os dois façam. Um aprendizado que pode custar o preço de um cafezinho. Exatamente. Sai bem barato. Bem barato. Dependendo do lugar do café. É isso aí. Tá bom. Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar Imagina. conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer aí parte desse seu conhecimento e da sua empresa, a Flow Executive Finder. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado aos ouvintes pelas perguntas. Boas perguntas. A bola de cristal funcionou um pouquinho. Tá certo, muito obrigado. Luiz Gustavo Mariano, é da Flow Executive Finder, consultoria de seleção de executivos, nosso convidado de hoje aqui no Mundo Corporativo. E obrigado também a você, que participou de forma efetiva aqui, fazendo perguntas dentro do mundo corporativo. Lembrando que toda essa discussão você pode levar depois para as redes sociais, espalhar aí para os seus grupos. Entra lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn se você quiser. Vamos debater um pouco mais sobre esse tema e aprofundar. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.